Fala pessoal, iniciando aqui o Acelera e um Acelera especial. Um cara que criou esse caminhão, cara que criou todo esse estúdio, do que vocês estão vendo aqui. Sou muito grato a ele, a empresa dele, a todos os funcionários dele. Estou aqui, ó, o Bob Iser e a Wanda. Muito especial ter você aqui para você poder falar um pouquinho dessa história da Bob Iser, né, da sua empresa, que é um negócio que vem de muitos anos. Você é um cara que tem o sangue de um lado brasileiro, do outro lado americano. Então você traz muitas inovações lá de fora. Mas eu vou deixar você falar, porque senão eu vou falar tudo, né? É um prazer ter feito esse caminhão para vocês aqui. A nossa paixão junta, né? Então a gente fala, a gente não cria um cliente, a gente cultiva um amigo, né? Que é para sempre. A gente fala, anda aí nos locais aí, vê cara que a gente fez projeto há 20, 30 anos atrás, o cara acaba se tornando amigo. Na realidade, você passa mais tempo na construção do carro com a gente do que na própria casa, né? Sim. Agora, Bob, ontem eu estava conversando com o nosso amigo em comum, Bigo Berg. O Bergen. Um Bergen. E ele falou um negócio pra mim que eu falei assim, eu não vou nem falar eu vou falar pro Bob na hora que estiver gravando pra ele. Ele virou pra mim e falou assim, na frente da casa dele, falou, cara, a gente tem que conversar com ele, ele precisa se especializar em Land Rover, porque o que ele faz, ninguém faz. Cara, conta um pouquinho pra gente essa história de você, lógico, não precisa falar os caminhos, né? Você consegue as Lands, as Defender, elas chegam lá toda esbagaçada e começa toda a construção. Eu brinco, né? Desde os caminhões até a gente dar uma aposentadoria de luxo para esses carros, né? E é que nem eu brinco, acho que eu falei essa frase para você quando eu estava fazendo caminhão. Eu não faço carro para pessoa, eu faço carro para mim. Se tiver ruim, para mim tem coisa que a gente, tá bom, nós já conversamos sobre isso. Tá bom, puta, só a gente vê isso. Só a gente vê, mas eu vi. Então incomoda. Então a mesma coisa as Lands chegam lá, desmilinguida, viatura, até ela brinca, nesses dias apareceu um meme de um cachorro dando uma coisa assim, aí põe de fundo o cara cantando um leilão, né? O cara cantando um leilãozinho assim, e aí falando, veículo sem documento, totalmente destruído, jogado no meio do mato, ninguém mais. Aí ela começa a dar risada, tirando sarro, você dormindo, aí pensando em leilão. A gente resgata isso aí em fazenda, leilões do governo, que cheguei a comprar muito, compro até hoje, né? E a gente pega. A Land foi uma paixão que eu tive lá atrás, adquiri uma, que foi uma viatura. Aliás, todas as minhas Lands, a maioria são viaturas. Foram viaturas, né? Adquiri uma e rodei ela há muito tempo, trabalhei com ela, puxava chassis de food truck, puxava trailer, ia para eventos. Então era um carro que eu peguei uma paixão, vendi na época para você vender. Estava meio apertado financeiramente, vendi esse carro. Demorei um tempo para conseguir comprar outras, Lands dispararam, né? Aí comprei, fiz a minha, que até você viu a verde lá, que era. Aí, já conhecendo o Berg e tudo, que é um cara, queira ou não, né? Você também ama Land Rover. E uma enciclopédia de Land, né? Então a gente foi pegando, trocando um pouco de figurinha. E aí a paixão, comecei a aprimorar, trazer algumas coisas melhores, melhorando o carro, desmonta. Hoje a gente chegou ao ponto assim, de restauração, de tirar tudo, deixar só o chassis dela e começar do zero. São carros que a gente compra cansados. Às vezes a gente consegue pegar até a última minha, uma noventinha, consegui com 90 mil quilômetros. Pertenceu ao Exército Brasileiro, que hoje está inviável, né? Os valores que chegam nos leilões são pessoas que se empolgam, compram em valores surreais. A gente pega, traz ela do zero e aí customiza. É que eu brinco, as Lands eu gosto de fazer ela do jeito que é para mim. Quando a gente chega, eu quero, tem essa aqui. A pessoa leva uma modificação, outra ela faz, mas a gente faz ela do zero. É um carro assim, só ama quem anda e quem já teve. Você sabe disso, né, Zé? Você correu por Land muito tempo e tal. É um carro, não é confortável, não é um carro muito gostoso de dirigir, mas é uma Land, né? Você pega, eu falo que é uma religião que nós temos, né? Land Rover para mim é como se fosse uma religião. Como se fosse o fanático por Harley Davidson, né? Opa! A legião, né? Exatamente. Caso você os dois. Você fala tudo que podia ter de ferrugem, de óleo, a gente pegou. Então é isso aí, a Land é o brinquedo. Então a gente caça elas, começa do zero, estuda, cataloga, conversa entre amigos aí, né? Sempre aprendendo um pouquinho mais, todo dia a gente aprende. Buscando hoje, por exemplo, essa semana a gente está no nível de querer saber todos os passos de parafuso, aí o Vini corre tudo, baixa as enciclopédias, tudo lá. Baixando, a gente está catalogando todos os parafusos que vão no carro, todos os modelos de parafuso. Eu falo, não é ser um Zé Frizinho de Land Rover, né? Mas a gente chegar num ponto de chegar numa excelência. Porque assim, o Brasil hoje, eu falo, a gente está muito melhor que muito país.
Mão de obra aqui está um pouquinho mais difícil, mas no mundo todo isso é normal. É que não adianta ter só mão de obra, você tem que ser apaixonado pelo que faz. O que para uns é só dinheiro, para a gente é um prazer também, né? Lógico, precisamos pagar a conta. Agora, eu quero que ele conte uma história que é muito importante, que foi algo decisivo para realmente falar assim, putz, eu vou comprar esse caminhão, é um Iveco dele, 35 S14. 35 S14. Eu passei na Bob Iser, falei que eu tava querendo montar, tô querendo fazer um trailer para puxar, eu quero levar um estúdio para alguns lugares. Ele falou assim, eu acho que eu tenho uma coisa que vai te interessar. Você pode ir comigo até a minha casa, que é lá pro lado de Cotia? E aí nós fomos e eu vi algo assim que marcou e vai marcar para sempre para mim, porque para sempre esse caminhão teve as coisas, eu até me emociono de falar, dos maiores campeões do mundo de automobilismo. Conta aí, o que era esse caminhão? Esse caminhão, ele pertenceu, eu montei ele na época, né, para uma campanha publicitária, e aí quando ele voltou, esse caminhão voltou pra gente, e aí um amigo nosso em comum, um cara, um amor de pessoa, um casal, ele é um dos caras que eu vou te falar que é um dos caras mais apaixonados pelo maior ídolo que eu já tive na minha vida, que é o Ayrton, né? Não tem o que falar, não tem quem não se emocione, até molecada nova sabe quem é o cara. E na época ele tinha uma coleção, tudo jogado, assim no canto, assim. Aí eu peguei, olhei esse caminhão, ele tinha acabado de voltar da ação, tava no condomínio. Aonde você viu ele, por coincidência? Tava no estacionamento nosso do condomínio lá. Aí eu peguei e falei, puta, na hora, falei, cara, vamos fazer um museu itinerante do Ayrton, museu particular de peças adquiridas, muitas peças originais autografadas, peças licenciadas, algumas coisas de arte popular, né, de paixão pelo Ayrton. Quem nunca fez nada que montasse um kit, alguma coisa, né, com a assinatura do Ayrton, assim, é uma cultura, mais que uma religião até, né. Aí esse amigo meu, pô, vamos fazer. Eu catei o caminhão, levei pra loja, aí montamos a parte de slider. Era essa parte... Ah, o caminhão inicialmente não tinha slider. Não, montamos a parte do slider, Arquibancada. arquibancada, ela era uma arquibancada. Isso é interessante dizer isso. Aqui onde a gente está era fechado, era Uma cápsula, né? Uma cápsula. E aqui tinham 2 ou 3 degraus assim de arquibancada. 3 arquibancadas, 3 níveis. Arquibancadas e com armários, tal, não sei o que, para guardar Eram os maleiros, né? os maleiros. Tinha um armário também de madeira, uma madeira super bacana, tal, que tinha todas as peças para o pessoal ouvir. E aqui tinha um acrílico. Fechando. Prendeu os caras para ninguém chegar perto. Eu chamava de aquário, né? A gente deixava no aquário. Por quê? Para ninguém poder pôr a mão, quebrar, né? Levar algumas lembranças. Então a gente fez isso, na época montamos. Foi assim, a emoção de montar aquilo, a emoção de ver levar para o público, né? Toda essa experiência. Tinha uma jaqueta dele assinada por ele no final, as luvas. Muita coisa para falar com esse cara. Eu ia fazer uma nova pergunta para ele, mas eu não vou fazer, porque senão vai se estender demais. Então a gente vai gravar uma nova matéria com ele, para ele falar da paixão Kombi. Pensa num cara apaixonado por Kombi. Então, se liga, segue a gente aí, curte as nossas coisas, põe o sininho lá no YouTube para você receber informações, que vai ter mais uma matéria com o Bob, falando da paixão dele especial por Kombis. Valeu, Bob? Valeu, pessoal. Valeu, Zebrinha. Quero te agradecer demais, agradecer a toda a equipe Bob Iser, agradecer, Wanda, pelo tempo aí de você liberar o cara aqui pra estar sempre com a gente lá. Cara, apesar que ele é expulso da cama. O cara, 4 horas da manhã tá chegando na empresa, eu não sei o que é isso, mas tudo bem. E, um abração pro Cauê, que foi um cara também 100% comigo ali, o Vini, Portuga, velho do Rio. toda a equipe, toda a equipe. Valeu, Zebrinha. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas sempre acelerando.